Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aí, vocês estão aqui? Não, eu tô aqui e vocês estão aí. É porque se você estivesse aí, eu tava aqui. Porque se você não estivesse lá, eu tava colado, entendeu? Entendeu? Tá tudo ótimo. Como é que estão aí em casa? Eu também tô bem! Eu tô bem. Eu tô bem. Não! E como é que tá essa quarentena pra você? Tá vendo esse quadrado, ó? Vou ficar aqui. Tô presa! A coisa já estava pegando na Itália, né? Mas só que aqui no Brasil ainda estava... A gente nem usava máscara ainda, não tinha esse decreto. A gente chegou ao hospital, eu e a doutora Mona Lisa, e assim que a gente chegou, uma funcionária mandou a gente conversar com a médica-chefe. Chamou a gente para um cantinho e disse, olha, pelo amor de Deus, meninos, voltem para casa. Em março de 2020, exatamente no dia 17, nós decidimos, né, nas 3 capitais onde atuamos, que todos, né, não só os artistas, mas também os profissionais da equipe técnica, deveríamos ir para cada um para sua casa e respeitar o isolamento. Mano, foi um pânico, assim. Tínhamos informações que Recife tinha parado, que São Paulo também tinha parado com as atividades. Então, foi um momento que a direção artística, né, de São Paulo, pensando com as equipes gestoras do Rio de Janeiro e do Recife, o que fazer e ouvir um pouco dos artistas, né, para a gente pensar como estar dentro desse hospital novamente a partir dessa pandemia que estava implantada, né? Os profissionais de saúde naquele momento estavam emocionalmente muito esgotados, as brinquedotecas estavam fechadas, algumas alas da pediatria foram desativadas para que pudessem ser criados leitos de Covid. Então, a partir desse diálogo com os hospitais, a organização se perguntou como entrar no hospital sem precisar entrar no hospital presencialmente. A gente pensou, puxa, a gente tem artistas profissionais, a gente já tem um canal no YouTube, a gente tem umas redes sociais super potentes, por que não produzir vídeos, né? E a gente tem o conteúdo. Toda segunda-feira nos reunimos num comitê para conversar sobre os vídeos recebidos dos atores e pensar, né, quais vídeos seriam apropriados para cada momento, né? E aí a gente pensou em 4 linhas de conteúdo: música. Tanta gente se esqueceu que a sua mão sujou, coça o rosto, pega em tudo, vê se não contaminou. A outra seria palhaços em quarentena. Eu tô indo ver a rua, não aguento mais ficar aqui. Não, você não pode sair, você não pode pensar só em você, tem que pensar nos outros. A outra seria conta causos. Pois agora eu vou dar um salto no tempo e venho aqui para 2020. E a última seria vídeos para as crianças. A gente criou um grupo no WhatsApp com profissionais de saúde de hospitais do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Esses profissionais dentro dos hospitais se encarregavam de compartilhar esses vídeos para os outros profissionais de saúde, para crianças, familiares. A ideia era lançar 3 vídeos semanais que iam para as mídias sociais, esse era o desafio, que acho que em 15 dias a gente já estava com os 40 primeiros vídeos. Ao final dessa trajetória em 2020 chegaram a quase 1000 vídeos produzidos pelos artistas, cada um na sua casa, se virando como pode, com a orientação e o apoio dessa equipe de comunicação.
interessante que a casa do palhaço, a sala do palhaço, o quarto do palhaço virou ali um novo palco de atuação, virou ali o seu cenário. A gente sentia ali as dores e as dificuldades de cada ator, porque a gente entendia que, assim como eu estou aqui hoje, um pote de pão para poder sustentar meu telefone era a mesma coisa que eles tinham em casa para poder fazer o seu cenário, né? Para poder tornar o mundo criativo ali naquele quadradinho. Eu tô há 11 anos nos Doutores da Alegria, né? Acaba que são muitas histórias e a gente às vezes não tem o tempo de parar e analisar todas as histórias e tal. E o trabalho de dentro de casa na pandemia trouxe uma freada, assim. Chegamos à UTI e nos deparamos com Letícia, uma criança de 7 anos de idade que há 5 anos estava internada na UTI. Adivinha qual é a novidade, Marmelo? Aí eu, você vai pra casa. Ela, não, olha onde minha cama está, olha onde meu leito está. Ao lado da janela. Aí ele olhou pra mim e fez, linda, né, palhaço? E hoje, vivendo esse tempo de confinamento social, eu lembro muito desse encontro com Letícia. O trabalho dos Doutores da Alegria na pandemia, ter que fazer os vídeos, salvou minha alma. Era o que muitas vezes dava sentido, de acordar e fazer arte, fazer arte. Nós começamos um processo porque eu sinto, nesse momento, que não há muito que se lutar contra o tempo real, o tempo da pandemia que se estende com uma certa abertura e flexibilização, mas se estende. E nesse momento que se para estudar, porque é pensar o trabalho da palhaçaria, da linguagem que a gente usa nos hospitais, nesse momento, a distância, nesse momento da pandemia. E a grande questão era, puxa, como é que a gente abandona, né, o encontro, o olho no olho, o contato físico, muito respeitoso, mas existindo ali um contato, às vezes até de silêncio, mas um encontro de olhares, como é que a gente substitui isso pela mediação da tecnologia e do vídeo? Antes era a gente que ia nas enfermarias, parava na porta, perguntava se podia entrar, levava sim, levava não, mas agora a gente tem uns infiltrados. É um pessoal que trabalha nos hospitais e que se disponibilizou a ajudar a gente, levando o tablete e a gente dentro do tablete. Em meio ao contexto, né, no qual a gente estava sendo referência, né, um hospital referência de Covid, teve um dia que do nada chegou uma enfermeira bastante emocionada e falou que ela nunca tinha visto uma de suas pacientes que estava lá já há alguns dias, que ela nunca tinha sorrido. E foi a primeira vez que ela viu sorrir depois desses tantos dias de internação. A gente percebe, né, que esse momento da pandemia, né, que traz todo esse clima, né, de incerteza, de medo, a ação dos Doutores da Alegria, né, a retomada dos Doutores da Alegria no hospital, traz, de certa forma, né, uma retomada da vida, né, do dia a dia, de que a vida continua. Estamos em casa, mas os nossos corações estão com vocês. Pode pegar. Ai, que linda! Obrigada! Olha, me vem. A gente tinha informação de que a criança não falava com ninguém e veio um pedido assim, gente, vamos lá, vamos tentar, vamos conversar. E a gente entra assim nesse espaço, toca uma música, faz uma piada. E aí no final essa criança tá rindo, tá brincando com a gente. Então são momentos como esses, né, que dá um respiro nesse sufoco todo que a gente tá vivendo, né? Tem muita coisa saindo das minhas cabeças, mas ainda não tá conseguindo sair pela boca, porque a boca ficou muito calada há muito tempo, sabe? Ficou tipo panela de pressão. E às vezes dá até medo de abrir a tampa, porque pode explodir.
entendeu? O mais delicado é que a gente, como artista, a gente está submerso na pandemia. Por mais que a gente queira se distanciar para poder dar uma resposta, a gente está ainda vivendo também todo esse processo pandêmico, né? E esse distanciamento tem sido caro para a gente, porque não é simples. Não estar no hospital hoje, na verdade, é muito doloroso, porque a pandemia tirou da gente até mesmo a possibilidade de quem não é ator, fazendo esse trabalho dentro dos hospitais, né, não estar presente em um momento de dor, né? A família não pode estar nesse momento pandêmico por conta da Covid-19. Essa pandemia, ela mexeu comigo em outros aspectos, sabe, de ver meu pai morreu de Covid e eu não pude estar perto, então isso mexe muito comigo, sabe? Eu não pude estar presente, sabe, com meu pai fazendo o meu trabalho, coisa que eu sempre pensei, se eu estou no hospital levando um pouco de alegria para as pessoas, no momento de dor particular, eu acho que eu poderia também estar, e eu não pude estar porque a Covid me permitiu, sabe, esse afastamento e a perda do meu pai. Eu acho que a gente vai precisar continuar se cuidando muito, sempre, para sempre. A gente precisa exercer muito, muito, muito a empatia. Eu acho que a gente não pode abrir mão disso, de enxergar o outro, de escutar verdadeiramente o que o outro está falando, tá sentindo. Que foi esse ano? Gente, teve gente que esse ano foi bem difícil. Teve gente que foi mais fácil. Pra gente foi diferente, para dizer o mínimo. Do ponto de vista da entrega social, o vídeo se mostrou muito potente. Em 2020, nossos vídeos ganharam uma dimensão que a gente não esperava, né? Em todo o país, hospitais dando feedback, pessoas recebendo os vídeos do delivery, vibrando com as gags, com as brincadeiras que os palhaços propunham. Com a experiência da construção dos vídeos, a gente começou a ter a ideia de ampliar um pouco mais essa dramaturgia e criar pequenas histórias divididas em capítulos, que a gente chamou de websérie. Olá, meninada! Meu senhor, minha senhora, bote o fone e sente logo, se aveste sem demora. Então a gente criou duas webséries. Uma websérie para o São João e uma websérie para o Natal. 8 horas da manhã e o elenco já começa a chegar aqui em casa. Todo mundo, um menino nasceu. O Alto do Natal está fazendo 10 anos e agora a gente está tendo o desafio de fazer o Alto no meio de uma pandemia, dentro de uma casa que se transformou num verdadeiro estúdio. É muito diferente você ensinar matemática, português pelo vídeo e você fazer uma aula de corpo, uma aula de movimento, uma aula de improvisação. Então, além do susto, foi um período que exigiu grandes adaptações. Toda escola tem um método, a nossa escola, ela tem um método para cada público, como ensinar um método. Que escola é esta? Que escola é esta? É reinventar essa escola, não mais voltando para a escola como era, mas essa nova escola em que a gente vai ter o presencial e a potência do virtual, porque ambos se articulam e faz com que, em última instância, a gente aprenda melhor, que é isso que a gente quer. Uma das coisas que eu me peguei pensando foi: será que esse é o momento de continuar fazendo rir? Evidentemente que se eu tenho uma infecção, eu tomo um antibiótico. Se eu estou com fome, eu como um prato de feijão com arroz, um pedaço de pão. Mas a arte, da sua maneira, ela também é um alimento e também é um remédio. O ser humano sempre precisou dela, sempre
fez arte. Ela pode não ser palpável como o pedaço de pão, como o antibiótico, como o remédio, mas ela tem essa função de ajudar o ser humano a caminhar. Olá, senhoras e senhores, crianças e crianças, crianças de todas as idades que estão aqui nos assistindo hoje, sejam muito bem-vindos ao Festival Miolho Mole, porque cabeça dura tem cura. E fazer um festival deste tamanho, no meio da pandemia, eu achei que foi de muita coragem, né? Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. É isso, como a gente adapta também essa relação, né? De como a gente chega de outras formas na casa das pessoas agora. Então, eu achei muito interessante e corajoso. O Doutores da Alegria do Brasil é hoje um exemplo para o mundo em inovação, em qualidade, na maneira de levar a arte e justamente fazer toda essa mobilização que vai além do hospital. O trabalho eu conheci em Nova York. Eu morava lá na época para estudar teatro musical. Dentro da escola de teatro musical, uma das primeiras disciplinas que eu tive foi técnica de palhaço. Eu me formei, acabei ficando em Nova York, trabalhando como ator. E até que um dia uma colega minha desses grupos de palhaço me convidou para fazer o teste para o trabalho de palhaço em hospital. Eu achei a ideia muito estapafúrdia, falei, não é a minha, eu tô a fim de ser um superstar na Broadway. Ela falou assim, vê primeiro e julga depois. Eu falei, sim senhora. Todos os preconceitos que eu tinha foram por terra, porque eu vi um trabalho que tinha uma dimensão sagrada de arte, porque ele era cocriado. O palhaço pede licença para entrar no quarto da criança, se a criança deixa, eles vão cocriar uma história ali naquele momento. E a ideia é que quando a criança vive a experiência da alegria, ela entra em contato com o lado mais saudável. E aí eu passei no teste, comecei a trabalhar e durante 3 anos eu fiquei com essa companhia que foi a primeira no mundo a fazer esse tipo de trabalho, o Clown Care Unit. Eu voltei para o Brasil porque meu pai ficou doente. Eu usei com meu pai todas as técnicas que eu usava com as crianças. E eu comecei o trabalho aqui no Brasil em setembro de 91 e o resto é história. Agora, foi difícil. Todo mundo achava lindo, mas ninguém queria investir. Então chegou um dia que eu falei, olha, eu tô me sentindo uma porcaria, mano. Não tá dando. Eu tô entendendo que o Brasil não quer o Doutores, tá? Se até o dia X não aparecer o patrocinador, você me fala, porque daí eu vou fazer outra coisa na vida. Um dia antes, aconteceu da gente fechar com um patrocinador. Isso foi em 1994. Esse princípio do Doutores da Alegria foi literalmente trazer uma cultura nova para a área da cultura, trazer uma cultura nova para a área da saúde e trazer uma cultura nova para a área social.
o que a gente está vendo? É que estamos globalmente hospitalizados. E tal qual as crianças, a gente não vê a hora de sair para ir lá fora brincar. Existem hoje programas que mostram que a questão da alegria, da arte, ajuda essas pessoas não só a passar pela crise, mas como a ver possibilidades no meio de um cenário que parece não apresentar nenhuma esperança. Próxima! O Wellington abriu o programa em 91, tinham várias aberturas acontecendo, uma transição do país. A questão da saúde, a saúde estava começando a apontar o tema humanização também. Naquela época, o palhaço era uma coisa inusitada. Até então, a gente entendia o palhaço no circo, em determinados locais próprios para o palhaço. Ele começa a ter uma atuação muito mais no cotidiano, nos diferentes espaços sociais. Tem uma questão estrutural no Brasil da banalização da cultura como simplesmente algo de entretenimento ou como um setor que beneficia simplesmente os artistas. E não é verdade, a gente sabe que os países mais desenvolvidos no mundo são os países que mais investem em arte e em cultura. O setor cultural foi o primeiro a ser paralisado na pandemia. Agora eu acho que a grande questão está a nível federal, através da lei de incentivo à cultura, conhecida como a Lei Rouanet. Quer dizer, houve um estrangulamento, houve uma paralisação tanto do número de proponentes que ingressaram com novos projetos, quanto de projetos aprovados para que pudessem ser executados. Doutores da Alegria vai completar agora, em 2021, 30 anos. Todos sabem que Doutores da Alegria é igual palhaços dentro dos hospitais com crianças. Junto com esse reconhecimento, né, desse trabalho, vem o reconhecimento da importância da arte dentro de um ambiente difícil, né, adverso como o hospital. Pela natureza dessa linguagem, quer dizer, que entra no hospital, o palhaço fingindo que é médico, né, se intitula um doutor e com essa coragem, né, se lança nesse ambiente e chama os outros para um encontro. Essa é a importância de Doutores para a sociedade brasileira. Ai, foram tantos momentos bons. Quase um ano sem se ver pessoalmente, o trabalho todo online, e aí quando a gente se viu, dá aquela vontade de se abraçar, de apertar, mas a gente cumpriu com o distanciamento.